Tem a chance de jogar bem. E aí isso pode embalar. Um Danilo, Santos, um Bruno de primeiro volante. Que, cara, entre nós, né? Precisamos de 2 volantes de primeira função pra pegar o nosso bom velho Haiti, não. Que seria o Casimiro ou o Bruno. Não dá pra ter um Pode dessa soltar função. um meio de campo, um com mais saída e você colocar um jogador de maior chegada na área, que seria o Danilo, por exemplo, do Botafogo, Danilo Santos. Não é um jogo para você botar um Hendrick que se mexe, que se associa aos meias. Enfim, se ele providencia e proporcionar as mudanças que a gente pediu, por exemplo, Luiz no lugar do Rafinha, é que eu duvido que ele vai mexer no Rafinha nesse jogo. Ele vai deixar o Rafinha nesse jogo, mas pra dar um jogo pro Rafinha... Ele falou em entrevista que, meu irmão, a gente tem 2 dos 5 melhores atacantes do mundo. Ele encheu a bola do Rafinha de uma maneira, cara, que agora como é que ele vai tirar o cara do time, meu irmão? Sabe? E ele correu pra caralho no outro jogo, né? No jogo contra do Marrocos, o Rafinha correu pra caralho. Mas quando teve a bola cara, na pequena área, chutou de malelo. Então, assim... É muito difícil, cara. Eu vejo também a movimentação do Rafinha, por exemplo. A movimentação que ele faz no Barcelona, de muitas vezes afundar no meio-campo e de primeira acionar o ponta, o extremo, ele se mexe. Fica ele ali, ou ele foi pra área, ou ele caiu pro lado, não conseguia fazer nada ali pelo lado do Hakimi. Eu vi o Calacho não chega num grande momento técnico pra Copa, pra ser um cara que não pode se tirar do time, né? Não chega, e é preocupante, cara. Você vê o time perdido. Pra mim, foram os piores 45 minutos da seleção que eu vi fora o 7-1. E não digo nem desde o 7-1. Eu acho que, assim, fora o 7-1 que eu não lembro da seleção numa Copa do Mundo jogar tão mal quanto jogou nesse primeiro tempo contra o Marrocos. Foi horroroso, foi horroroso. Foi muito ruim, cara. Mas é uma declaração importante, assim. Não lembra de um primeiro tempo de um período tão ruim da seleção no 7. Pelo menos, pô. Desde o 7-1 é isso, Calacho. Pra mim, eu não lembro de outro. Eu não lembro, assim. Cara, minha memória de jogo desde 94. Né? Porque eu vi a Copa de 86, mas eu era uma criança, eu tinha 8 anos. 90 também. 12, não lembro direito dos jogos assim e tal. Pra mim é desde 94. Eu acho que desde 94 eu não lembro de outro, fora o 7-1, outros, assim, 45 minutos piores do que o que a gente viu no primeiro tempo. O intermediário do Brasil foi um parque de diversão. Horroroso. Os adversários pegavam a bola no meio do ciclo e iam o gol do Vini, cara, chegou no momento que a gente tava achando que ia terminar 4-0. Que ia ser goleada. E assim, o Calais lembra muito bem que, assim, até quando o Real Madrid ia muito bem nos últimos anos com o Ancelotti, sendo campeão de Champions e tal, o Courtois era o principal jogador. O Courtois fazia defesas impossíveis e colocava o Real Madrid cada vez mais na frente na Champions League, ia passando quantos quartas, gols semifinal. Foram de contra-ataque armados pelo Courtois. Eu lembro de grandes defesas. Eu lembro Borussia e Real Madrid. Não, do Liverpool é bizarro. Não, o do Liverpool é bizarro. O do Borussia joga a bola contra o Real Madrid, tem chances de fazer gol, aquele centroavante, o Füllkrug, perde até um gol, se eu não me engano. Então, assim, o Ancelotti não vem de bons trabalhos nos últimos tempos. Onde ele dominasse o jogo. Exatamente. E ele sempre foi um cara muito mais de vestiário do que tático. E é o que ele fala. É o cara que é muito... Não é teimoso a palavra, só que ele fecha o grupo dele muito cedo. Mas a gente até tem um time pra jogar assim, sem dominar, se você pensar. Não, o estilo dele, eu acho que o trabalho dele no Real Madrid é espetacular, Courtois, né? mas, cara, o Real Madrid não é um time... O Real Madrid, na penúltima Champions, eu acho que ele esteve durante todo o mata-mata da Champions, acho que foram 68 minutos na frente do placar. Né? Na última Champions que eles ganharam, 68 minutos na frente do placar. Ele entrou como azarão em todos os jogos do mata-mata da Champions. Exatamente. Por quê? Porque, cara, é um time que jogava no contra-ataque, cara. Mas aí, cara, jogava no contra-ataque tendo Kroos no meio de campo. Lançamento absurdo. Então, assim, Kroos e Modric... Aquela... Contra o Bayern. Contra o Bayern, o Kroos, né, apontando, vai, Vini, vai. Então, assim... Eu acho, cara... Pifador, né? O meio de campo era um meio de campo forte, cara. Era um meio de campo muito forte. E a gente não... Cara, eu acho que ele precisa... Por isso que quando eu vejo, vai jogar no 4-2-4... Eu falei assim, cara...
O grande problema, por exemplo, da França no primeiro tempo contra o Senegal foi um pouco isso. A França estava num buraco no meio de campo. Porque o Tchouaméni, ele recuava quase como um terceiro zagueiro, né? E aí ficava o Rabiot sozinho no meio de campo. Correndo atrás. Correndo atrás, cara. E o Senegal tava tranquilo. Podia ter marcado um ou dois gols no primeiro tempo. Bola na trave. Bola na trave, E aí depois... Camará solto por meio. Foi, cara. E aí depois corrigiu isso no segundo tempo. Eu acho um pouco isso. Eu acho que, cara, o Ancelotti precisa repensar um pouco fortalecer um pouco o meio de campo. Qual seria a cara. sua formação? Cara, é difícil a gente pensar, né? Falar assim, poxa, eu não quero chegar e falar assim, qual é a minha escalação, porque, cara, foda-se a minha escalação, né? Tipo, é a escalação dele. O que eu acho que ele pode fazer, conhecendo o Ancelotti, assim, dentro da realidade que pode ser a seleção brasileira, cara, tirar o Igor Thiago, eu acho que ele só vai fazer isso. Ele vai tirar o Igor Thiago e tirar o Ibanez. Vai botar o Danilo. E aí, cara, quem ele vai colocar no lugar do Igor Thiago é a pergunta. Vai ser o Me parece ser o Matheus Cunha. É. Me parece ser o Cara, Matheus se é o Matheus, eu acho que é um cara que fortalece o meio de campo. Porque o Sim, Matheus, que vem esse aqui, ano, ele foi top 3 na Champions League com progressão vertical com a bola dominada. Tem, inclusive, uma entrevista do Rubem Amorim, quando era ainda técnico, depois do jogo do Newcastle, eu acho que foi no Boxing Day, onde ele fala assim, cara, o Matheus é o cara que dá a oportunidade do resto do nosso time respirar. Porque quando ele tá com a bola no pé, o resto do time consegue respirar. Porque o Matheus, cara, ele para mim, ele foi um dos top 10 na temporada do campeonato inglês. Ele fez uma Jogou temporada... muito. Ele e Bruno Fernandes jogaram muito. Eu acho que... Eu acho que foi o brasileiro que teve melhor temporada na Europa. Essa temporada. Temporada completa, melhor temporada de um brasileiro, para mim, é o Matheus Cunha. Porque a gente já falou, né? O Rafinha teve lesões, né? O Bruno Guimarães também se lesionou. O Vini teve uma temporada irregular no Real Madrid. A temporada mesmo, do começo ao fim, pra mim, cara... Ele lá joga com dupla de ataque, né? Ele e o Chesco, ele sai muito, ele joga como Quando ele armador, entrou no fecha como jogo, armação. ele deu uma movimentada no ataque. Pô, ele enfiou uma bola pro Vinícius longa, boa. Ele tem uma que ele conduz por dentro, que ele vai meio que rompendo. mas Só rompendo. que ele e Rafinha, muitas vezes ele bate em cabeça. Eu não consigo achar um encaixe. Por exemplo, a gente precisa de um ponta direita que faça igual o Vinícius não Júnior tem na um esquerda, time. que feche como centroavante. É o Muitas vezes Lewis, ele sair. de peças, você tem peças para montar um time. Só que você precisa entender, isso que, pra mim, o Ancelotti tá muito perdido nesse início. Também Meu tô medo achando é meio esse. perdido, Ele cara. conta que tá perdido. Porque assim, Pô, o que cara, ele quer do time, assim? O que ele quer? O que ele quer? Eu não sei o que ele quer. Eu não sei o que ele quer. 2 semanas de treino e ele não sabe o que ele quer, brother. É um Então, time isso me broco preocupa baixo muito. e explorando isso contra-ataque. me preocupa, cara. Pô, E eu não vejo o Ancelotti fazendo o que o Scaloni fez, tirar o Lautaro, por exemplo, sabe? Pra colocar o Julián Álvares. Cara, eu acho que tinha que fazer uma coisa assim. Eu acho que eu tô com vocês. Eu acho que é botar o Bruno Guimarães de cabeçalho, né, recuar ele um pouco, cara, botar o Danilo e o Ederson, ou o Danilo e o Paquetá na frente, tirar o Rafinha, colocar o Luiz Henrique, sabe? E dar uma cara, 2 pontas, um meio ofensivo, sabe? 2 jogadores de meio de campo, dar um pouco, cara, da solidez pra esse time. Sim. Porque você fala do Matheus Cunha jogando muita bola. Ele pode servir para um time montado, mas não é um time montado. Então,